Perfeito. Pessoal, boa noite, né? Eu agradeço, né, o convite da Cláudia, da André e do Leandro para eu poder estar me juntando ao time da Prata Ensino. E uma das coisas que eu aceitei foi, primeiro que eu te conheço há 10, 11 anos, né, Leandro? E uma coisa que a gente se propôs foi, de fato, prestar um serviço, né? Prestar não é só uma pós-graduação, né? A gente primeiro, de fato, a gente quer prestar esse serviço de educação, né, dentro de fitoterapia, né? Então a gente não só são as aulas, mas a gente pensa em tudo, né? A gente pensa no sentido de fato, divulgar a ciência, divulgar a fitoterapia como deve ser feita, porque a gente sabe que o mercado hoje, ele precisa ter esse foco, né? É um mercado, mas também tem um lado educacional. Então, eu, de fato, nem pensei, né, em aceitar o convite de vocês para estar fazendo parte do time e estar contribuindo. Eu acho que, né, essa missão, né, esse valor, a gente precisa estar trabalhando. Pois se eu deixar o cabelo crescer ou você cortar, a gente parece, né? A nossa foto lá, eu não esperava que a gente fosse tão parecido, até a tatuagem no braço, né? Enfim. Mas isso aí não foi nada combinado, Leandro, né, Leandro? A gente não combinou nada com ninguém, mas enfim, são coisas que acontecem. Pois bem, pessoal, eu sou, como o Leandro me apresentou, eu sou o professor Caio, né? A gente tem alguns alunos aqui da nossa pós, tem muita gente também que não é, né, da nossa pós, e isso é legal. E, poxa, quem está aqui às 8h50 da noite, né, numa quinta-feira, escutando sobre fitoterapia, é porque de fato está interessado e acho que a gente pode estar contribuindo, enfim, gerando conhecimento e conversar, né, uma conversa fluida, bem leve sobre fitoterapia. E aí eu trouxe essa temática, né? A gente decidiu estar voltando a fazer os fitowebs, e essa é uma temática que geralmente a gente não vê em pós-graduação, a gente não vê em, enfim, aulas, em cursos, porque é algo muito específico. Eu, de fato, eu tenho esse material, né? Comecei a preparar esse material desde o ano passado, e eu me impressionei com os trabalhos que existem sobre a área da vasalgia, ou seja, da ressaca, né? Eu, de fato, não esperava que tivesse isso tudo, e existem metodologias específicas para avaliar ressaca. Então, a gente vai estar discutindo um pouco sobre isso. Vou estar falando um pouco sobre o que é ressaca, aspectos epidemiológicos, metabolismo, né? Isso é muito importante para estar entendendo alguns aspectos, e ao final ao longo está falando sobre alguns fitoterápicos que são demonstrados, né, trabalhos em seres humanos. Então, a gente vê muito trabalho em fitoterapia, em palestras, enfim, em conversas, trabalhos se baseando unicamente em estudos em animal, em estudos in vitro, e aqui não, aqui eu vou trazer majoritariamente, ou seja, nem majoritariamente, mas 100% de estudos em seres humanos, tá? Então, são algo que a gente, de fato, pode estar aplicando no nosso dia a dia. Aproveito para... já deixo aqui o QR Code da apresentação, tá? Então, a palestra na íntegra está nesse QR Code aí. Ao final da palestra, lá no último slide, eu também vou estar deixando esse QR Code, então quem está no celular, quem está no computador, enfim, né, dá um print ou espera um pouquinho para poder acessar, mas essa palestra na íntegra, ela já vai estar lá por esse QR Code, beleza? Tá, a gente tem alguns objetivos nessa minha fala, né? O primeiro objetivo é estar definindo aspectos importantes para entender os diversos fatores associados à ressaca, vasalgia. Então, ele vai estar mostrando, né, rapidamente a relação a aspectos sociais, econômicos, fisiológicos, tá? Então, a gente vai estar discutindo, de fato, por que é importante estar estudando ressaca para estar, de fato, ajudando os nossos pacientes, ou até mesmo, a depender do profissional aí, né, Leandro? Ou estar se ajudando, né? Porque a gente sabe que ressaca, quem nunca disse, né? Nunca mais vou beber, né? Nunca mais bebo na vida. Quem é que nunca falou isso? Pois é, isso é bem comum, traz um impacto econômico, né? Traz impacto laboral, no trabalho, enfim, traz impacto aí de saúde, principalmente. A gente também vai procurar entender o metabolismo do álcool, né? E como é que ele influencia todo o metabolismo energético. Aqui nessa palestra, eu vou estar falando acerca dos mitos, né? Existem diversos mitos aí sobre o consumo de álcool. Por exemplo, o pessoal fala que tanto faz, né, misturar ou não bebidas, né? O pessoal às vezes fala que, poxa, eu bebi pouco ontem, mas eu bebi uma cerveja, bebi um vinho, eu acho que foi essa mistura de bebidas. Tá, será que isso é verdade? Será que isso não é? Então, a gente vai estar discutindo isso à luz da ciência, enfim, tentando deixar o mais leve possível.
Ademais, a gente já escutou muito falar, né, que o álcool é uma caloria vazia. Tá, mas o que é que seria isso de fato, né? O que é que seria essa caloria vazia? A gente vai estar entendendo também. E aí, logicamente, a gente vai estar conhecendo aquelas espécies vegetais estudadas para manejo, né? Eu estou aqui, manejo da ressaca e sintomas associados. Então, a gente vai estar, de fato, mostrando as espécies vegetais que já são estudadas no contexto da veisalgia, da ressaca, e também vai discutir um pouco, fazer algumas inferências aí, né, com relação a alguns aspectos metabólicos, beleza? Enfim, então eu vou estar abordando tudo isso na minha fala. Leandro, fica à vontade de fazer algum questionamento, alguma pergunta que porventura saia no chat. Então a gente está aqui, é uma conversa, tá? Então não tem nenhum problema. Eu não me... eu acho que não tira minha atenção, meu foco, então fica bem tranquilo quanto a isso, beleza? Você está tomando Rhodiola Rosa, meu amigo? Não, agora não. Eu estou tomando... Eu tô. Agora, eu tô tomando ginseng coreano agora. Eu tô no Panache Ginseng. Eu tô no meu ciclozinho, no Panache Ginseng agora. Boa. Tá. Beleza. Rhodiola eu tenho a minha gatinha, né? A minha gatinha é Rhodiola, né? Eu sempre tô com ela, né? Então, você fala Rhodiola, eu tenho a minha gatinha de estimação, meu pet. Massa. Tá, beleza. Então, galera, vamos pro seguinte. A gente... então, eu sempre começo mostrando nas minhas palestras os papers, né, os trabalhos que são publicados. Então, vejam aí trabalhos de 2019, trabalhos de 2017, enfim, vários trabalhos de 2019, procurando, de fato, investigar a influência nutricional nos sintomas da ressaca. Então, trabalhos interessantes, né, trabalhos em revistas com fator de impacto acima de 4, 5, procurando investigar aspectos nutricionais na ressaca. E aqui, já revisões sistemáticas mostrando quais intervenções para o tratamento e para a prevenção da ressaca promovida pelo álcool. Tá? Então, percebo que, de fato, existem grupos de pesquisa ao longo do mundo dedicados exclusivamente a estudar ressaca ou veisalgia. Tá? Então, enfim, diversos trabalhos bem recentes, 2019, tá? Procurando investigar isso. Tá, e aí eu já começo a mostrar um pouco da pesquisa dentro da fitoterapia. Então, vejam, trabalho de 2012, mostrando fitoterapia, né, do alcoolismo. E aí, então, observa aqui, dá um zoom, já observa diversas espécies vegetais, tá, com seus, enfim, seus ativos, que podem estar utilizando no tratamento da dependência de álcool. Então a gente vê aí drogas vegetais de uso tradicional, né, bem conhecidos, gengibre, passiflora, enfim, o chá verde, com diversos aspectos aí associados ao tratamento, enfim, à prevenção, né, enfim, de vício, de ressaca, a gente fala do álcool. Então, percebam que são diversas espécies vegetais, claro, com diferentes graus de evidência, e a gente vai estar discutindo justamente isso. Então, a gente vai estar falando aqui do Kutsu, né, que é a Pueraria lobata, enfim, diversos outros. Algo, claro, com corpo de evidência aqui, a inicial, e o grau de evidência diferente para cada uma dessas espécies vegetais, beleza? Enfim, então a gente vai estar falando sobre isso hoje, mas percebam que há muitas espécies vegetais sendo utilizadas para estar controlando algum aspecto do álcool. Inicialmente, a gente, nesse infográfico, a gente mostra, né, que o custo das ressacas, né, a gente fala que nos Estados Unidos, lá em 2006, o custo na economia decorrente de ressaca é muito grande, né, uma vez que, como aqui no Brasil, lá também tem esse problema de trabalhadores, né, beberem muito álcool, ter ressaca, tem uma influência negativa no trabalho e também os custos com relação aos sintomas, né, com relação a medicamentos, a acidentes de carro, acidentes laborais, enfim. Então, quando a gente começa a estudar a veisalgia, a gente observa que há um custo, né, há um gasto de dinheiro público, né, nos Estados Unidos, esses dados existem, e aqui no Brasil também deve ser nessa faixa, né, nessa corrente aí, não tão alto, mas enfim, muito dinheiro. Então, é de fato importante a gente estar estudando a veisalgia, porque a gente mostra, né, que há um custo público elevado decorrente desse consumo excessivo. Ele mostra, né, que nesse sentido aí existem diversos medicamentos aí, né, o custo com suplementos dietéticos, com analgésicos, enfim, de medicamentos que os indivíduos utilizam para estar tratando a veisalgia, ou seja, a ressaca.
Então, a gente precisa definir algumas coisas, pessoal. A gente precisa, começa a falar em veisalgia, a gente precisa discutir alguns pontos. Primeiro, né, uma coisa muito importante que eu quero que vocês saiam aqui dessa minha fala sabendo. A ressaca, ela é multifatorial, né? A veisalgia, ela é multifatorial, ela pode estar associada a hormônios, ela pode estar associada à saúde hepática, ela pode ter uma associação com excesso de fadiga, enfim, má circulação. Então, a veisalgia, ela é multifatorial. E a ressaca, ela se dá não exclusivamente pelo álcool. Então, muita gente acha que tem ressaca porque ingeriu muito álcool. Isso não é uma verdade. Nesse sentido, que está meio cortado, enfim, nesse sentido, a gente vê aqui os congeners, né? Eu não sei se você já ouviu falar nesse termo, né? Nessas que não tem nem tradução, congeners, de fato. Esses congeners são metabólitos produzidos da fermentação, enfim, da produção do álcool, né? Do processo na produção das bebidas alcoólicas. E são, enfim, são substâncias que estão associadas a sintomas da ressaca. Então, muita gente aqui já deve ter dito isso. Poxa, eu nem bebi tanto ontem, né, numa festa, e no dia estava morrendo de dor de cabeça, estava mal, né, e não sabe por quê. Pois bem, além do etanol, né, a gente observa que diversas substâncias podem estar gerando a veisalgia, e a gente fala nisso nos congeners, tá? Então, já uma primeira definição que a gente tem que estar sabendo, que ressaca não é só álcool, e sim, ressaca são tanto álcool como diversas substâncias, e dentre essas substâncias a gente fala nos congeners, tá? É legal a gente falar nisso, porque quando a gente começa a discutir esse assunto, e a gente vai falar um pouco de metabolismo, alguns fitoterápicos, enfim, algumas substâncias têm a capacidade de estar aumentando ou reduzindo a ação de algumas enzimas que aceleram, né, a excreção desses congeners, desses metabólicos. Então, a gente tem que começar a saber esses aspectos básicos para entender o porquê aplicar, né, e em quem aplicar e como associar, se for o caso. Enfim, mas o que seria essa ressaca? A ressaca seria uma experiência, de vários efeitos fisiológicos e psicológicos, né, desagradáveis, que se segue ao consumo de uma grande quantidade de álcool quando suas concentrações chegam perto de zero, né? Então, geralmente, a ressaca se dá quando a concentração plasmática de álcool chega perto de zero, tá? Então, além do álcool, a gente fala também nos congeners. Então, Leandro e o pessoal, eu não sei se vocês já beberam aquela cervejinha azul da Skol, né? Skol Beats, sei lá, coisa do tipo. É comum demais a gente, pessoas ingerirem uma bebida daquela e ficarem passando mal, né? Ficarem já só com uma long neck, enfim, passando mal, dor de cabeça, etc. E não está embriagado, né? Então, a gente observa que o próprio processo de produção da bebida alcoólica pode ter influência nesses sintomas de ressaca. Enfim, então, já fica sabendo que algum desses sintomas pode estar associado aos congeners, tá? Então, é importante estar falando nisso. Deus me livre de tomar aquilo de novo. Não, tem gente que bebe e já sente, né? É impressionante. Aliás, tem uma pergunta aqui, Caio, da Kátia, mas eu acho que essa pergunta pode ficar para um pouco para depois, que ela pergunta quanto à contraindicação para uso de tinturas vegetais, né? E que para pacientes que têm alguma restrição ao álcool. Eu vou deixar essa pergunta no ar, porque eu acho que ela vai. Talvez ela deva ser melhor respondida mais à frente, né? Tá, beleza. E aí a gente fala que esses sintomas da veisalgia, ela ocorre, né? Enfim, perto, quando as concentrações chegam perto de zero, né? Enfim, mais ou menos um dia após o consumo do álcool. E aí, essa ressaca, ela vai ter diversos aspectos a considerar, né? Então, a gente fala comprometimento da atenção, da memória, habilidades psicomotoras, enfim, além de tarefas cotidianas como dirigir, enfim. Então, todo mundo sabe esses sintomas da ressaca. E aí, a gente começa a falar nesses impactos, né? Que podem reduzir o desempenho físico, mental, cognitivo, e resultando em aumento de acidentes, né? Redução da produtividade no trabalho, enfim. A gente começa a ver que a ressaca, de fato, custa muito caro anualmente, e vai ter uma influência tanto em aspectos econômicos, né, sociais, enfim, familiares, enfim, diversos aspectos a estar considerando. Enfim, então a gente continua aqui falando
do impacto econômico, né, dos Estados Unidos. Então, observa que indivíduos que consumem muito álcool, né, tendem a ter, né, algumas deficiências nutricionais, uma imunossupressão e também alteração da função de vias metabólicas. Tá, Caio, mas eu já ouvi falar que o consumo de álcool, né, uma dose ao dia, um cálice, é positivo. Então, qual a quantidade de álcool que, para começar a ter um efeito maléfico para a saúde? E aí, como eu sou da nutrição esportiva também, eu vou falar isso mais à frente, a gente vai ter um foco, por exemplo, falando um pouco relacionado à massa muscular, né? Ele vai estar falando um pouco do impacto do álcool relativo à massa muscular. Mas eu já posso estar adiantando para vocês que a ressaca, ela começa, de fato, a ser considerável quando você ingere em torno de acima de 1,2 grama de etanol por quilo, né? No intervalo menor, geralmente, que 2 horas. Tá? Então aí começa a fazer alguns cálculos simples, né? Se você tem 70 quilos, ingere uma cerveja, uma latinha que tem 300 ml, em torno de 5% de álcool, a cada cerveja você vai estar ingerindo em torno de 15 gramas de álcool, né? Mais ou menos esse cálculo. Então, um indivíduo de 70 quilos teria que ingerir em torno de 90 gramas de álcool, que dá em torno de 5, 6 cervejas. Então, se você começar a ingerir aí 5, 6 cervejas para um indivíduo que tem 70 quilos, você já começa a ter alguns sintomas, né? Enfim, alguns efeitos maléficos da veisalgia, que pode ser diversos, como é que a gente está discutindo, tá? Então, a gente fala que beber demais é isso. É definido como um consumo de 5 ou mais doses, né, para homens e 4 para mulheres, no curto intervalo de tempo, ou seja, menor que 2 horas. Quando a gente fala em quantidade de gramas de álcool, em torno de pelo menos acima de 1,2 grama de álcool por quilo, né? Alguns trabalhos mostram 1,5, já começa a ter alguns efeitos relacionados à veisalgia. Especificamente, essa quantidade acima de 1,5 seria referente à massa muscular. Então, a gente também vai discutir isso referente à massa muscular e consumo de álcool. Enfim, então a gente fala isso, né, que é muito comum o excesso, de fato, da bebedeira, né, por mês. Então, a gente observa que Estados Unidos e Europa, né, 17% dos adultos se envolvem em um episódio de consumo excessivo de álcool 4 vezes por mês, né, ou seja, todo final de semana é bem comum a gente ter indivíduos bebendo demais, ou seja, a gente observa que isso não é uma prática promotora de saúde e tem diversos efeitos que a gente tem que estudar, tem que saber, para poder estar aplicando. Então, ele mostra aqui, né, o uísque, as concentrações de álcool na cerveja, licor, no vinho e etc. Tá? Então, observem que, quando a gente fala em beber demais, que está associado à veisalgia, seria em torno aí, acima de 5 doses e em torno de 1,2 gramas de álcool por quilo. Então, aí, quem não sabia disso, começa a fazer os cálculos aí, né, ver o que é que você pode estar bebendo, etc. Tá, mas como eu falei agora há pouco, não só o etanol está associado aos sintomas, a gente observa os congeners, a gente observa acetaldeído, a gente observa a adenosina, enfim, então a gente observa diversos metabólicos que estão associados aí à veisalgia. Claro, além disso, né, respostas inflamatórias alteradas, vai também ter uma influência em neurotransmissores, né, GABA, serotonina, etc. Então, quando a gente começa a falar em veisalgia, ou ressaca, a gente não só fala em álcool, tá? A gente fala acetaldeído. Ora, a gente sabe que acetaldeído, né, ele é o resultado, né, da metabolização do etanol, e esse acetaldeído, ele tem que ser convertido a acetato, né, para o corpo poder, de fato, metabolizá-lo. E a gente sabe que existem algumas enzimas que fazem isso. Ora, é importante saber que enzimas são essas para poder prescrever alguns fitoterápicos que mexem com essas enzimas. Então, isso é interessante, porque se houver um descompasso na ação enzimática lá no fígado, pode ter o aumento da veisalgia. E aí, por isso que é importante estar estudando fito, né, Leandro? Porque você pega, por exemplo, a mesma planta, né, a mesma espécie vegetal, e você você utiliza diferentes partes dessa planta, de modo que os fitoquímicos dessas diferentes partes, eles vão ter efeitos fisiológicos diferentes. Então, isso aqui é o caso relacionado à ressaca. Existem plantas que as folhas da planta, né, da Puerara lobata, por exemplo, do kudzu, eles têm um efeito positivo para a ressaca, enquanto que, se você utilizar as raízes, ele vai ter um efeito negativo.
Então, vê, é a mesma planta, de modo que se você for realizar uma formulação magistral, uma prescrição, e você não especificar a parte da planta, você pode estar, enfim, se você não souber qual a parte da planta utilizada para fazer aquele ativo, você pode estar piorando a situação do indivíduo. Então, de fato, a gente precisa estudar, né? De fato, a gente precisa estar ciente, né, da literatura, enfim, ter uma visão prática para isso, para não piorar, por exemplo, o quadro do nosso paciente. A gente vai estar falando disso já já, quando a gente estiver discutindo, de fato, associado a fitoterápicos, beleza? Enfim, também está associado a disfunção mitocondrial, né? A gente vê também aspectos genéticos, né? Então, orientais, eu não sei se vocês conhecem algum oriental, mas japoneses, enfim, chineses, geralmente, 1/3 do japonês, eles têm uma deficiência na aldeído desidrogenase. E essa enzima que vai converter o acetaldeído em acetato. E se esse acetaldeído ele se aumentar, né, sua concentração no sangue, isso gera sintomas de ressaca. Então, é muito comum, eu não sei se você conhece algum, Leandro, ou o pessoal aí, se vocês conhecem algum amigo que é japonês, que é oriental, que já fica embriagado com 1 ou 2 doses de álcool, uma cerveja, e já passa muito mal, né? Passa mal de vomitar, de ter enxaqueca. Isso é genético. Isso é bem determinado em orientais, uma vez que eles têm, né, um polimorfismo no alelo, né, da aldeído desidrogenase. Ou seja, além de fatores ambientais, se você bebe demais, se você costuma beber, como é que está seu estado nutricional, fatores genéticos também influenciam na capacidade de estar metabolizando o álcool ou alguns seus metabólitos, tá? E, logicamente, a gente observa que vitamina B3 e zinco parecem importantes cofatores, né, para esse metabolismo do álcool. E aqui, galera, a gente já começa a falar um pouco que o seguinte, que o álcool é metabolizado por diversos tecidos, dentre eles o fígado, rins e pulmões. E aí é importante esse ponto, porque eu acho que acho que você já pode falar, alguém diz assim, eu vou beber hoje aqui e vou para a sauna. Vou para a sauna porque eu vou sudorese, né? Vou suar muito e eu vou estar expulsando álcool. Muita gente já falou isso. Vou para a praia hoje, né? Porque é muito calor, vou suar muito e o álcool vai embora. Será? Né? Será que de fato ele vai embora? Ou será que essa sudorese vai estar clinicamente sendo associada à redução dos sintomas? Não sei, tá? Por aqui, a gente já começa a ver que talvez não, né? Ou seja, 90% do álcool ele é metabolizado pelo fígado, né? Então, talvez aquela corridinha que você for dar na praia ou na praça não seja de grande valia para estar minimizando os sintomas da vesalgia ou da ressaca. E aqui, galera, eu trago o conteúdo de condinas em cada bebida, tá? Então, a gente observa que qual a bebida que tem mais esses metabólicos que são capazes de causar sintomas de ressaca? Licor, né? Licor, vinho tinto, rum, whisky, né? Vinho branco, gin, enfim. Então, o que tem mais condinas é o licor, seguido do vinho tinto. Ora, quem nunca teve uma ressaca pesada de vinho tinto? Então, esse que vos fala, a minha pior ressaca quando eu era estudante na graduação de nutrição foi com vinho, né? E eu não tinha bebido tanto, eu me lembro que eu acordei muito mal, e aí a gente fala, poxa, mas eu nem bebi tanto, por que isso? Pois bem, depois de anos, né, depois de anos que eu vim estudar sobre isso, a gente começa a saber que o vinho, ele tem um elevado teor de condinas, né? Então a gente pode começar a entender alguns casos aí, pelo teor de condinas, e não unicamente com relação ao álcool. Rapaz, e a gente falando mal do gin, né? Achando que o gin é uma bebida do capeta, que é uma coisa terrível, assim. E né? Não deixa de ser porque normalmente você faz as bebidas com gin muito adocicadas, né? Às vezes botam uma geleia, é bem comum fazer isso, né? Leandro, também a gente não pode botar a culpa no gin quando a gente bebe 1 litro de gin, né? Então, gente, vamos maneirar no gin, né? E o vinho, coitado, né? A gente às vezes toma um cálice, né? Uma taça por dia, talvez, ou um final de semana, eventualmente, né? Mas o que você está falando aqui é o consumo exagerado, né? Você vai ter um aporte grande. Porque o vinho, na verdade, a gente até tende a consumir volumes bem maiores, né? Tipo, tem gente que toma meia garrafa tranquilo, tem gente que toma uma garrafa tranquilo, tem gente que toma mais de uma garrafa tranquilo, mas aí
pela concentração, né, em tese você já está aumentando demais a quantidade dos congêneres. Isso. E claro, não é só... claro, isso depende muito de variação individual, né, de sua resposta a determinada substância. Mas só lembrar, de novo, para a gente ter algum efeito adverso associado ao etanol, em torno de pelo menos 1,2 gramas de álcool por quilo. Então, considerando que um vinho ali ele vai ter em torno de 17%, né, de álcool, e você pega um cálice de 100, 150 ml, você vai estar ingerindo aí em torno de quê? De 10, 15 gramas de álcool por cálice de vinho. Então, faça as contas aí, a gente começa a ver quão severa vai ser sua ressaca. Mas, enfim, então, o ponto é, não só o etanol ele vai estar causando ressaca, né? O teor de condinas também tem uma influência forte. Tá, Caio, mas é importante estar estudando, já falou um pouco dessa epidemiologia, já falou um pouco dos diversos fatores que estão associados à ressaca. Tá, e como é que o corpo metaboliza esse álcool, né? Por que a gente fala que o álcool ele é uma caloria vazia, né? E por que é importante saber disso? Ora, é importante saber disso porque já vai estar falando quais são as espécies vegetais que vão estar reduzindo esses sintomas através da modulação de algumas enzimas associadas à degradação, enfim, metabolismo do álcool, tá? Enfim, então a gente começa aqui, né? A gente já começa a falar um pouco que o álcool, o etanol, ele vai estar sendo... Existem pelo menos 3 vias, tá, de metabolismo do álcool, quando a gente fala no fígado. A primeira via, né, que é a maior via, ele vai ser metabolizado pela ADH, né, seria a álcool desidrogenase, de modo que esse etanol ele vai ser convertido a acetaldeído, né? E a gente sabe o seguinte, que o acetaldeído, como eu falei lá no início, o acúmulo de acetaldeído, ele também está associado a sintomas da ressaca. Então, a ressaca não é só etanol, não é apenas os condiners, mas também o acetaldeído. E este acetaldeído ele vai ser novamente metabolizado pela aldeído desidrogenase. E aí vai formar o acetato mais água, né, e vai para a corrente sanguínea. Pois bem, o acetato também está associado a alguns efeitos adversos, né, alguns sintomas da ressaca. E, de fato, o acetato, ele pode ser, nós devemos considerá-lo, uma vez que ele vai estar dando origem a acetil-CoA, e esse, por sua vez, vai ter um efeito no metabolismo energético. Então, a gente já começa a entender, né, o porquê que algumas pessoas, porquê que o álcool é conhecido como caloria vazia. Além da grama do álcool fornecer 7 calorias, né, a gente sabe disso, é importante a gente estar discutindo um pouquinho associado às repercussões energéticas. Ou seja, eu já estou falando para você que esse acetil-CoA, né, derivado desse acetato, esse acetato pode estar na corrente sanguínea por até 2 dias após a bebedeira. Ou seja, o acetato ele é precursor do acetil-CoA. Esse acetil-CoA, a gente sabe, né, metabolismo energético, ele vai estar gerando aí energia, né, servindo como combustível para o ciclo de Krebs. E eu estou falando para vocês que esse acetato pode passar até 2 dias na corrente sanguínea. Então, olha o impacto que isso pode estar tendo no metabolismo energético. Ora, o corpo não vai usar a gordura que tem, o glicogênio que está estocado nos músculos, sabendo que tem, né, percebendo que tem muito acetato na corrente sanguínea, isso pode estar gerando acetil-CoA. Então, começa a perceber que o excesso de álcool não é apenas pensar em caloria, mas muito no metabolismo energético. Pois bem, essa é a primeira via, né? A primeira via, a gente fala com relação ao metabolismo de álcool, e a segunda via, a gente fala também, né, a nível hepático, está falando desse sistema de oxidação microsomal do etanol, né, também está associado aí, realizado pela Stockholm P450, está associado também à conversão do etanol a acetaldeído. Então, a gente começa a falar nessas 2 vias principais, e tem uma terceira que está associada à catalase, tá? A gente fala aqui, está associada à catalase, e a gente fala o seguinte, que, ora, a catalase é uma enzima antioxidante, né, junto da glutationa peroxidase, da superoxidase, de fator nuclear derivado de eritrólise, enfim, a glutationa reduzida, a catalase associada a essas outras enzimas, elas são enzimas antioxidantes. Acontece o seguinte, quando você exagera demais, de maneira crônica no consumo de álcool, você começa a esgotar, né, digamos assim, essa catalase, você começa a esgotar a catalase, você começa a esgotar a superoxidase.
E aí começa a haver deficiências nutricionais. Ora, o indivíduo que ingere álcool tem diversos fatores antinutricionais na sua dieta, além de estar esgotando, digamos assim, esses cofatores necessários para a ativação de catalase, de glutationa peroxidase. Ou seja, a gente começa a observar que o consumo de álcool aqui, né, nessa via, está associado ao metabolismo pela álcool desidrogenase, pela aldeído desidrogenase e pela catalase. São essas três principais vias de metabolização do álcool. Isso é importante saber porque, por exemplo, fugindo um pouco da fitoterapia, né, a gente tem diversas espécies vegetais, mas diversos suplementos que funcionam como indutores da atividade da glutationa peroxidase, da superóxido mutase. Então, a gente começa a ver que não é só fito, né, é fito também, sempre tem isso em conta, né, fito como tendo aí um efeito complementar, né, à saúde, ao manejo, né, da vegetalzia, e aqui a gente observa os aspectos metabólicos. Tá, beleza, então, já entendeu mais ou menos, né, como é esse metabolismo de álcool, já entendeu um pouco dessas enzimas que estão associadas aí ao metabolismo do álcool, e já a gente vai estar retomando a falar desses enzimas, uma vez que a gente vai estar associando a fitoterapia na modulação desses enzimas. De maneira prática, né, na literatura existem alguns questionários, né, alguns instrumentos que avaliam aí a severidade da ressaca, né? Então, os principais trabalhos investigaram aqui, utilizaram esses instrumentos para avaliar a sintomatologia da ressaca, que é diversa, né? Então, de novo, a ressaca pode estar associada a dor de cabeça, fadiga, a problemas hepáticos, perda de cognição, perda de memória, enfim, etc, etc. E aí, esses instrumentos aqui são validados na literatura para estar estudando esses sintomas da ressaca. Tá, então, além disso, a gente fala, né, já discuti agora há pouco, metabolismo energético, a redução da capacidade de oxidação de gorduras e o papel do acetato nisso, né? A gente falou lá do acetato, ele vai ter um efeito redutor da lipólise, né? E vai estar tendo prioridade sobre outros substratos energéticos. E eu venho para cá, né? Deixa eu ver, e eu venho para cá, né? A gente mostra justamente isso. Mostra aqui, né? O fígado, a gente vê etanol, ele sendo convertido a acetato, acetil-CoA, né? Ácidos graxos. E esse acetato, ele vai estar a nível tanto de músculo, como de tecido adiposo, ele vai estar inibindo a lipólise, ele vai estar inibindo a oxidação de gordura, né, triglicerídeo intramuscular, assim como a glicogenólise, enfim. Ou seja, muito acetato no sangue, ele vai ter tanto efeitos tóxicos como a alteração do metabolismo energético. Isso pode durar até 48 horas após a bebedeira. Então, imagina, a gente, Leandro, aqui no Brasil, país de futebol, muita gente bebe na terça e na quarta, né, assim, no jogo, enfim, aquele consumo recreacional. Então, ele bebe muito álcool, consome 10, 15 doses. Então, aquele acetato decorrente desse consumo de álcool, ele vai estar no sangue, por exemplo, até sexta, sábado. Ou seja, durante 2 dias, o indivíduo ele vai ser um péssimo queimador da gordura endógena e do glicogênio endógeno, porque vai ter muito acetato que vai ser precursor de acetil-CoA. E aí, o que é que acontece? Na sexta, no sábado, o indivíduo faz o quê? Bebe novamente. Então, meio que ele passa, dos 7 dias da semana, ele passa 5, 6 dias consumindo muito o acetil-CoA derivado lá do acetato, que foi derivado lá do etanol, que ele consumiu na quarta, dia de jogo de futebol, geralmente, e também no final de semana. Então, percebam que é importante a gente estar estudando isso, porque o álcool não é só essa caloria vazia, mas sim porque ele, de fato, altera o metabolismo energético, isso vai ter uma repercussão no estado nutricional, beleza? Enfim, então a gente vai ver isso bem considerado. Isso, cara, pode explicar um pouquinho aquela questão do consumo exagerado de álcool, né? E a resistência insulínica, né? Sim, ora, se você vai ser se você vai ser um péssimo queimador de gordura a nível de músculo, a gente sabe, né, que o triglicerídeo intramuscular, ele aumenta a insulina. E aí, se o músculo não consegue captar a glicose do sangue, porque ele vai estar com uma baixa sensibilidade, então vai começar a ter hiperglicemia, vai começar a ver, né, a produção de produtos avançados de glicação, enfim, vai começar a acumular gordura a nível hepático, né, enfim, então, percebe que é um ciclo vicioso, né, uma bola de neve que vai só aumentando. Então, eu atendo muito indivíduos de meia idade, homens, né,
E é interessante quando a gente vai atender homens de meia idade, porque eles sempre vêm com as esposas. E sempre que a gente conversa com as esposas e fala alguma coisa com ele fala e depois ela complementa. Ele sempre esquece de falar alguma coisa. Então a gente observa que, principalmente homens, né, lógico, aqui no Brasil, principalmente, eles não têm a iniciativa de vir, né, conversar com o nutricionista, na maioria dos casos, sempre vem com a mulher, porque de fato falta essa independência, né, falta essa autonomia, esse interesse. E é isso, né? A gente observa que essa população é a população que está com déficit hormonal, né? Está com uma baixa testosterona total, uma baixa testosterona livre, elevada SHBG, estetose hepática não alcoólica, enfim, né? Então é uma série, baixa libido, dor articular, lombalgia, então, enfim, é um quadro muito comum que a gente observa, e o álcool, o excesso de álcool, ele vai ter um impacto muito grande nisso daí. Tá, beleza. Enfim, então a gente observa que aqui, como eu falei para vocês, ó, os asiáticos, né, um terço dos asiáticos, eles apresentam essa síndrome aqui, né, essa flush syndrome, né, você ficar muito avermelhado quando consome álcool. Isso por quê? Porque eles têm uma deficiência, né, eles têm um polimorfismo, né, no alelo, acho que 22, da ALDH, da aldeído desidrogenase, que é aquela enzima que converte acetaldeído a acetato, né? Ou seja, asiáticos, eles tendem a ter muita ressaca, muitos sintomas, porque eles têm uma deficiência natural dessa aldeído desidrogenase, tá? Enfim, nesse ponto, deixa eu vir para cá, a gente começa a falar aqueles mitos, Leandro, aqueles mitos com relação ao consumo do álcool, né? Então, primeiro, será que o exercício físico acelera a degradação do álcool? Não, né? Então, observa que o músculo metaboliza muito pouco o álcool, enquanto que o fígado, sim. A gente falou que o fígado, ele metaboliza em torno de 90% do etanol. Lembrar que os outros 10% são os rins e pulmão, né? Enfim, então... Tem que trabalhar o fígado. Tem que treinar o fígado. Tem que treinar o fígado. Então, você faz exercício, não vai acelerar essa degradação, né? Da mesma forma, tomar café e comer te manterá sóbrio. Não, né? A gente sabe que o consumo de comida, ela vai estar associada aí a retardo da absorção do etanol, né? Mas não evita totalmente os sintomas. Ficar em sauna promoverá aumento, né, da excreção do etanol. Não, né? A gente sabe que o etanol, pouco etanol, acho que eu já escutei muito isso daí, isso tem um fundo de verdade, né? Uma vez que você misturar bebidas diferentes, você mistura fontes diferentes de metabólitos, né? Ou seja, dos condîneros, tá? Então, além de você misturar, você aumenta a quantidade de álcool ingerida, você também aumenta a quantidade dos condîneros. O álcool, a gente fala aqui acerca da realidade, tá? Beleza, Caio, mas a gente já está falando aqui já há um certo tempo, né, já uns 30 minutinhos, do álcool, de maneira geral, de ressaca, e aqui são trabalhos, de novo, que procuram investigar quais são os mecanismos bioquímicos, inflamatórios e neuroquímicos, né? Então, perceba que, de fato, a vasalgia ela é multifatorial, tá? Eu vou passar isso aqui, que a gente está falando que consumo, né, benefícios versus malefícios, a gente sabe que o consumo está associado à redução do estresse, ansiedade, agudamente, enfim. Mas aí, idosa tem diversos outros efeitos, tá? Então, ou seja, potencial de deficiência de nutrientes, ganho de peso, interação medicamentosa, ou seja, diversos riscos associados, tá? Beleza. E aí, para a gente fechar essa primeira parte, né, quando a gente está falando desses aspectos metabólicos básicos, a gente observa que o álcool vai ter um efeito com relação a parâmetros hormonais, ao sono e também à prática do exercício. Então, existe um forte campo de estudo, né, nas ciências do exercício, da educação física, da fisiologia, que eles mostram as interações entre o álcool e o exercício. E mostra, né, que o álcool, por exemplo, ele reduz a qualidade do sono, e a gente sabe que em indivíduos fisicamente ativos, dormir pouco ou dormir mal aumenta a incidência de lesões, né? E aí também está associado aqui, ó, ao trabalho do Antônio, né, do José Antônio, ele mostra que o consumo de álcool pode estar associado a redução da resposta hipertrófica. E também, como a gente falou agora há pouco, Leandro, o efeito do álcool, né, do consumo do álcool, na sensibilidade à insulina, né, e no controle glicêmico. Então, perceba que o álcool está associado a diversos
problemas, né? Enfim, diversas disfunções metabólicas, tá? Enfim, e aí, para adiantar, a gente observa que, por exemplo, o álcool, né, ele tem uma capacidade de estar aumentando a miostatina, né, que é aquela molécula que está associada a retardar o crescimento muscular. Não sei se você viu, Leandro, eu cheguei até a publicar há alguns meses, eu acho, a gente fala de suplementação, né, a espirulina foi demonstrada em seres humanos em estar reduzindo a miostatina em indivíduos fisicamente ativos. Então, a gente começa a ver, né, que a nutrição, né, então a fitoterapia, mas enfim, a nutrição, no caso, essa alga, né, a espirulina, ela tendo o efeito redutor da miostatina em atletas. Então, a gente começa, é importante estar sabendo esses conceitos para poder, de fato, prescrever, né, fazer a melhor prescrição. Enfim, então a gente observa que diversos hormônios, né, testosterona, citocinas pró-inflamatórias, a redução da força muscular, ou seja, diversos aspectos estão alterados com o consumo crônico, né, consumo excessivo do álcool, está associado aí à veisalgia, tá? Tá, a gente continua aqui falando um pouco do cortisol e tal, que tem esse efeito na redução da imunidade, então existem trabalhos que avaliam isso, né, então a gente fala que é o aumento aqui do estresse crônico, né, esse hipercortisolismo crônico, essa fadiga, esse burnout, enfim, e aí está associado a doenças neurológicas, tá? Tudo associado muito ao cortisol e também a outros hormônios associados ao estresse, depressão, enfim, e fadiga. Tá. E eu faço a pergunta para vocês, né? Tá, cara, você falou de muito, né? Você falou aspectos epidemiológicos, econômicos, falou do metabolismo, deu algumas definições interessantes acerca do álcool e seus metabólicos, causando a veisalgia. Mas quais seriam as condutas, os objetivos da conduta dietética? Ou seja, como é que a gente pode estar utilizando a fitoterapia para estar melhorando esses sintomas da ressaca? São diversos mecanismos. Como eu falei para vocês, a gente pode estar focando, né, em uma ação farmacológica específica. A gente pode estar focando, pode estar tendo alguns objetivos. Por quê? Porque diversos objetivos desses, eles são atacados, digamos assim, por diferentes fitoterápicos. Então, a gente pode, por exemplo, aumentar essa defesa antioxidantes, né, através da fitoterapia, ou seja, aumentar a atividade de enzimas antioxidantes, e aqui eu trago as mais conhecidas, glutationa, catalase, supraoxismutase, né, a gente já falou isso mais para o início, reduzir a inflamação, né, a gente fala também muito reduzir a atividade de COX, de LOX, substância P, inibir lipogênese hepática, né, então a gente fala diversos moléculas, diversos atores nessa via lipogênica, enfim. E aí, maior remoção de compostos derivados do etanol, né, aldeído e acetaldeído, e redução dos sintomas. Então, especialmente, a pesquisa na fitoterapia, ela se centraliza muito nesses aspectos que eu estou falando. E aqui eu vou trazer, né, algum dessas espécies vegetais que estão associadas aí à melhora desse metabolismo, dessas enzimas que metabolizam o álcool. Além disso, a gente pode estar minimizando desidratação, reduzir o ímpeto pelo consumo de álcool, né, o desejo de consumir álcool, então existem trabalhos que verificam isso, e aí estimular a produção, né, sensibilização de leptina, associado muito aí à questão do apetite, que alguns trabalhos mostram efeitos positivos. Tá, mas o que é que tem de estudo, né, eu vou botar aqui, o que é que tem de trabalhos investigando a aplicação de fitoterápicos no contexto da veisalgia? Então, a gente mostra aí algumas dessas espécies vegetais que já foram estudadas, tá? Isso aí eu coloquei essas espécies vegetais que já foram estudadas em seres humanos, especificamente com o objetivo de avaliar o impacto do seu consumo, enfim, de sua utilização em diversos aspectos da ressaca. E aí existem diversos outros, né? Tu falaste aí, Leandro, da rhodiola rosea. Tem essa inferência, né? Essa discussão, essa problematização do uso do ginseng coreano, da rhodiola rosea e de outras espécies vegetais para estar combatendo alguns desses sintomas, né? Então a gente fala no famoso cardo mariano, né? A gente fala também, deixa eu puxar aqui, a gente fala na magnólia chinesa, né? Na Schisanda chinense, a gente fala no ginseng siberiano, como tendo efeito, por exemplo, hepatoprotetor. Então, alguns trabalhos mostram isso, mas são trabalhos que têm mais um foco em vivo, né, em ratos, é um trabalho muito mecanicista. Mas quando a gente começa a falar de fato, trabalhos utilizando os seres humanos, a gente observa, né, diversas dessas espécies vegetais. A ideia aqui, nesse tempo que falta, a gente está discutindo justamente isso,
E eu estou mostrando os resultados, né? Então, os resultados, né, alguns efeitos que podem ter, efeitos positivos, limitações de estudos e os mecanismos de ação. Então, observa aí diversas espécies de vegetais, né, pera coreana, o suco, né, Pyrus perifolia, a gente vê a Alvenia dulcis, a gente observa a Opuntia urficusindica, palma, né, o Kutsu, Puerara lobata, borragem, né, e aí a gente observa que, eu fiz uma pesquisa, Leandro, essa semana, com diversos conhecidos de farmácias de manipulação, e poucas têm esses ativos, né, a gente, sempre que eu perguntava, eles só tinham borragem, né, desses daqui, mas extrato, algum ativo da Opuntia ficusíndica, da Puerara lobata, da Pyrus perifolia, da Alvenas dulcis, ninguém tinha. Então, abre-se, né, acho que a gente pode conversar, enfim, abre-se a oportunidade de empresas, né, de adotarem, verem esses ativos e começarem, de fato, a trabalhar nessa ótica, né. Tem uma matéria-prima, eu acho que é da Galena, da Opuntia, que o nome do produto é Neopuntia, salvo engano. Mas talvez a farmácia não conseguiu fazer uma menção eu também não sei dizer, e aí eu acho que é uma coisa a ser aprofundada, se a especificação do extrato que está disponível nos estudos é a especificação do produto que tem na farmácia, porque na fitoterapia a gente tem, muitas vezes, essa lacuna. Até fazendo já uma propaganda do FitoWeb da semana que vem, a gente vai receber o Ivan da Gama Teixeira, que é um dos diretores da ANFarmag, a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais, farmácias e farmacêuticos, né? E aí ele vai falar um pouco sobre essa coisa das matérias-primas e um pouco dessas problematizações entre o que está no estudo, mas não está disponível no mercado brasileiro. Então, não sei se é o caso da Opuntia ficusíndica, e eu sei que eu até tinha já conversado com a Florian há um tempo para saber do Kudzu, que eu sei que era um produto que, não sei se é o que você vai trazer, mas na leitura que eu tinha feito há um tempo, era o produto mais investigado para manejo da vesalgia. Mais investigado. Tem cardomariano também, mas assim, realmente os outros, na minha vivência também, a Alvena dulcis, a Pyrus perifolia, o Kudzu, né? E desses aqui, eu sei que a gente não tem. Eu sei que a gente tem borragens, tem cardomariano e tem a Opuntia, mas que eu não sei se é o que você vai trazer, com a mesma especificação. A Schisandra sinensis também não, eu sei que a gente não tem, que é a Magnolia chinesa. Parece que tinha um fornecedor para trazer, eu não estou muito certo disso, mas realmente tem essa coisa que eu acho que vale a pena a gente levantar aqui no FitoWeb. Perfeito, perfeito. Até porque muito que a gente vê na literatura, às vezes não condiz com o meio que você está, né? Então, do que adianta a gente estar conversando aqui de um determinado ativo, se não existe no Brasil, ou se a própria padronização, enfim, existem outras questões mais práticas. Mas, de fato, Leandro, a última vez que você viu, a Kudzu é o ativo, né? Seria a espécie vegetal que é mais estudada, tá? Então, você vê a Puerara lobata, né? O Kudzu, você vai ver trabalhos utilizando instrumentos de avaliação, que a gente observou, né, aquelas escalas de avaliação de sintomas de ressaca. Kudzu analisa a atividade enzimática, analisa parâmetros bioquímicos, parâmetros hormonais, enfim, analisa, enfim, diversas coisas. Então, de fato, a Kudzu é a mais estudada aí, do ponto de vista da vesalgia. Tá, então a gente vê aí também, né, os trabalhos Magnolia chinesa, o próprio ginseng coreano, ginseng siberiano, como tendo potencial de aplicação. Então, a gente observa aí, o primeiro, né, a pera coreana, a Pyrus perifolia, é bem estudada no contexto da ressaca. E a pera, né, a Pyrus perifolia, ela é muito estudada com suco, na forma de suco mesmo, né? O fruto faz o suco da Pyrus perifolia e investiga-se com relação à associação aos sintomas da ressaca. Enfim, então a gente vê que ela é usada para diversas coisas, né? Desempenho esportivo, constipação, etc. Enfim, tem diversos fitoquímicos, diversos princípios bioativos, é utilizada no contexto do câncer e também uso na ressaca, tá? Tá, e aí a gente vê, por exemplo, alguns trabalhos, né? A gente fala do ponto de vista da intoxicação pelo álcool, né? Enfim, a gente observa geralmente que existem trabalhos em modelo animal, né? E também trabalhos em seres humanos, né? Então, observo aí, por exemplo, que um trabalho com seres humanos avaliou
demonstrou, né, um estímulo às enzimas, né, ADH e a ALDH, ou seja, lembra quando eu falei do metabolismo lá atrás, né, quando a gente estava discutindo um pouco da metabolização do álcool, acetaldeído, do acetaldeído, acetato? Pois bem, a pirspirifolia, ela melhora, ela aumenta a atividade dessas enzimas, de modo que ela acelera a degradação do álcool. Ora, a gente sabe que quanto mais tempo o álcool passa, né, na sua corrente sanguínea, de certa forma é pior, né, porque você se submete, né, você se sujeita a riscos de sintomas da ressaca, enfim, diversos sintomas. E aí, o fato de você aumentar a atividade dessas enzimas de maneira conjunta, isso é importante falar, né, você acelera esse processo aí de, enfim, de minimização da ressaca. Então, observa aqui, ó, aceleração da eliminação do álcool, né, redução da inflamação, enfim, com relação ao ponto ciclosídrico, enfim. Então, existem diversos mecanismos de ação enfim, dos fitoterápicos, das espécies vegetais. Então, esse trabalho aqui, publicado na Phytotherapy Research, né, pesquisa em fitoterapia, revista clássica, eu acho que hoje ela está com falta de impacto acima de 4, não me lembro, enfim, é uma boa revista, tá, uma revista interessante. Ela compara, né, a pera coreana com peras, né, do Ocidente, enfim, então a gente vê aqui componentes nutricionais, aqui ela tem a mesma coisa de vitamina C, e aí a gente mostra os mecanismos pelas quais, né, teoricamente, a pirspirifolia estaria trabalhando. Então, a gente observa, de fato, ela aumentando, né, a atividade da álcool-desidrogenase e tendo efeito também na ALDH, ou seja, na aldeído-desidrogenase, de modo que haveria, né, uma maior excreção aí do álcool, enfim, dos metabólitos do álcool com essas peras coreanas, tá? Com a pirspirifolia. Então, parece que a pirspirifolia, ou seja, a pera coreana, ela está associada aí ao aumento da atividade dessas enzimas que metabolizam o álcool, tá? Enfim, então, outro trabalho, né, em 2013, um trabalho, enfim, randomizado, ciclo cego, ela mostra, por exemplo, enfim, com ingestão da bebida alcoólica, né, e o suco da pera mostrou, por exemplo, uma redução das concentrações plasmáticas de etanol, né, e também de acetaldeído. Então, observe que, de fato, a gente tem um mecanismo da pirspirifolia, e aí demonstra isso em seres humanos, né? Então, as concentrações plasmáticas de etanol e de acetaldeído, né, foram reduzidas mais rápido no grupo da pirspirifolia, beleza? Então, parece que, de fato, a pera coreana atua dessa maneira, ou seja, melhorando, acelerando esse metabolismo do álcool e a excreção do álcool. E aqui tem a Puerperia lobata, né, a kudzu. E a kudzu, Leandro, como você falou, ela é muito estudada, né? Então, você observa aí que diversos trabalhos investigam a Puerperia lobata com relação a consumo de álcool. Então, veja que já é um volume bem maior de trabalhos, né? Eu coloquei aqui só alguns, mas existem mais trabalhos aí com a Puerperia lobata, tá? Enfim, então a gente começa a mostrar aí que diversos uso tradicional, né? Então, antes de Cristo já se usava lá na China, etc. E é importante estar falando daquilo que eu disse agora há pouco, né? A Puerperia lobata, a utilização da raiz da planta difere das flores, né? Ou seja, você usar a raiz, ela está associada a alguns efeitos fisiológicos diferentes de você usar outras partes da planta. Então, parece, né, que quando você utiliza as raízes da Puerperia lobata, ela inibe a aldeído desidrogenase. Então, se você providencia um produto, né, um extrato, alguma coisa derivado das raízes, você pode estar piorando a situação do indivíduo e não melhorando. Então, por isso que a gente tem que saber de fitoterapia, a gente tem que entender acerca do fitoterápico e da parte da planta utilizada, porque se for diferente, pode ter efeito totalmente diverso. E aí já entra para o que o Leandro falou aí do FitoWeb da semana que vem, né, Leandro? Especificando sobre isso, sobre essa questão de marcador, de polinização, de parte da planta, enfim, de dificuldades aí em conseguir os extratos, tá? Enfim, então a gente observa justamente isso, essa questão da Puerperia lobata, a gente mostra diversos fatores associados ao câncer, né? Então a Puerperia lobata aí, a gente fala em raízes, né? Ó, raiz do kudzu está associado ao aumento da concentração de acetaldeído, e está associado ao aumento do risco de câncer, tá? E de outras patologias. Então, de fato, né, você usar uma parte da planta, ela pode trazer alguns malefícios. Nesse caso, a gente está falando aí das raízes da Puerperia lobata, né, que não seria interessante para a saúde de maneira geral, tá? Enfim, a gente mostra que a dose da Puerperia lobata vai depender muito
da população alvo, né? Então, mulheres com menopausa, no contexto de exercício. Tu fala que tem indivíduos que bebem demais, então, de 1,5 a 3 gramas ao dia, com diferentes padronizações, né, nos estudos. Então, aqui, Leandro, quando a gente fala em raízes, né, em flor, a gente mostra alguns marcadores aí, padronização evidenciado nos trabalhos, tá? Se seriam utilizados aqui no Brasil, né, seria discussão aí para o próximo FitWeb, né? Até uma boa discussão tu falar com a semana que vem, tá? Enfim, então, e aí vejam, outros trabalhos especificamente mostrando o potencial do kudzu no consumo de álcool. A gente falou da pera coreana, da Pis perifolia, alterando, né, a atividade de duas enzimas associadas à metabolização do álcool. Já o kudzu, ele parece que vai ter um efeito mais central, tá? Então, a gente já observa que, nesse trabalho aqui, né, a gente vai estar discutindo rapidamente, esse trabalho mostrou basicamente isso, que o kudzu, ele parece não ter influência nessas enzimas que metabolizam o álcool, mas ele parece ter uma influência em alguns neurotransmissores, né, que estão associados ao ímpeto do álcool. Então, aqui é bem interessante, Leandro, essa figura, que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Então, resumindo, né, nessa pesquisa, no laboratório, eles tinham uma sala só para essa pesquisa, tinha um sofá, e aí tem esse equipamento aqui. Esse equipamento, o copo em cima, né, esse equipamento, ele mensurava o peso do copo, e ele mensurava, por exemplo, quantas vezes o indivíduo tirava o copo dessa mesinha, e ele verificava quantos segundos ele passava sem o peso do copo, ou seja, ele avaliava o peso do copo, ele avaliava quantas vezes você tirava o copo da mesinha, que denota que você está bebendo, e quanto tempo você está bebendo, ou seja, a velocidade. Então, essa é uma metodologia que eu nunca tinha ouvido falar, que é algo muito específico à pesquisa, né, da ressaca, e mostra que no usuário de kudzu, parece que o kudzu vai ter um efeito mais central, ou seja, os indivíduos que ingeriram o kudzu aqui nessa mesinha, eles bebiam menos, né? Eles tinham uma menor vontade de beber, tá? E aí isso pode ser interessante, né? Porque seria, de certa forma, uma outra forma de estar atuando. Esse equipamento é validado para café também? Não sei, boa. Estou aqui pensando sobre isso. Isso é uma boa pesquisa, isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Eu vou ficar preocupado se usar esse negócio aqui em casa durante o dia, porque eu bebo pouco, realmente, mas café não tenho nenhuma maturidade. Somos dois, tá? Somos dois. Então, não só a tatuagem, não só a barba, mas o gosto pelo café também. Enfim, então, pessoal, a gente mostra aqui, né, resumindo, justamente isso, né, que o ímpeto pelo consumo de álcool com kudzu foi menor no grupo do que no grupo placebo. Então, a gente já falou da pera coreana, está falando do kudzu, e perceba os diferentes mecanismos de ação. Um vai ter um efeito mais central, que seria o kudzu, e outro teria um efeito mais visceral, né, quando a gente começa a falar de enzimas que metabolizam enfim, metabolizam o álcool, tá? Beleza, aí tem mais algumas discussões, né, várias discussões aí relativas aos mecanismos de ação do kudzu, um outro trabalho com kudzu, enfim. Nesse trabalho também avaliou adultos jovens, saudáveis, que bebiam muito por semana, né, em torno de 27 doses por semana, né? Enfim, e aí, a mesma forma, eles observaram uma redução do consumo de álcool, tá? De novo aqui, ó, o Strato Kudzu, né? Trabalho de 2013, né? É uma revista aí da farmácia avaliando, de fato, o menor consumo de kudzu. Então, a gente observa aqui, do álcool, né, com kudzu. Então, a gente observa aqui, ó, nessa figura, vocês podem ver, os indivíduos que ingeriram o kudzu, né, previamente ao consumo do álcool, tiveram uma redução de 34% a 57% no consumo. Né? Então, eu trago esses trabalhos para vocês verem que diferentes espécies vegetais atuando por diferentes mecanismos de ação, tá? Helena, eu estou já terminando, tá? Beleza, vou adiantar aqui. Enfim, então, é sempre considerar, né, que sempre há a possibilidade de efeitos adversos, né, e a gente deve, de certa forma, estar controlando isso. Então, a gente vê que o custo oralmente é bem tolerado, mas alguns efeitos são presentes, tá? Enfim, náusea, tontura, alguns casos aí mostrando lesão hepática, né? Enfim, aumento de transaminases. Então, sempre aquela ideia do uso racional, né? Eu sempre falo que quem fala em fitoterápico, não é porque é um produto derivado de espécie vegetal, né? De uma planta medicinal, que vai ser isento de risco. Então, a gente sempre tem que balancear, né?
o risco, né, o custo-benefício do uso de uma espécie vegetal, e esse é um exemplo, né, não usar a raiz, né, e mesmo sem usar a raiz, a gente pode estar tendo alguns efeitos. E é estudar, né, esse indivíduo polimericado, ver a idade e etc. Então, perceba que sempre tem alguns aspectos a estar considerando, tá? Aí também tem a Alvenia dulcis, tá? A uva do Japão, né, nome coloquial. A gente vê também diversos trabalhos, né, analisando essa uva do Japão aí com relação a metabolismo do álcool, tá? Então, a gente observa aí esteatose hepática não alcoólica, né? A gente vê algumas revisões, a gente vê um trabalho original aí associado a pacientes com problemas na aldeído desidrogenase, enfim. Então, a gente observa que existem trabalhos, de fato, estudando a aplicação dessas espécies vegetais no contexto do álcool. Enfim, então a gente observa que é um fito complexo, né? Que ela parece, a Alvenia dulcis, ela tem um efeito interessante do ponto de vista hepático, uma vez que ela aumenta a atividade de enzimas antioxidantes e anti-inflamatórias a nível hepático. Então, a gente percebe que eu estou trazendo as diversas espécies vegetais e elas têm diferentes mecanismos de ação. Então, esse parece ser o principal mecanismo de ação da Alvenia dulcis, da uva do Japão, que seria um efeito, como aqui demonstrado nesse trabalho, um efeito reduzindo, né, transaminase, o aumento de transaminase, né, reduzindo fatores de transcrição para inflamação, tá? Então, principalmente, a Alvenia dulcis está associado a isso, a redução, por exemplo, do NF-kappa-beta, né, fator negócio moral alfa, de interleucinas pró-inflamatórias, enfim, que vai estar associado a sintomas da ressaca. Então, a gente falou, de novo, a gente falou na pera coreana, Pyrus perifolia, tendo efeito hepático do ponto de vista de enzimas que metabolizam o álcool. A gente falou da Kutsu, da Puerella lobata, que vai ter um efeito mais central. Em que sentido? Parece que ela mexe com alguns metabólitos, né? Enfim, alguns neurotransmissores que reduzem o ímpeto, ou seja, o desejo pelo consumo de álcool. E aqui a gente está falando da Alvenia dulcis, que tem um efeito visceral, um efeito hepático, promovendo, reduzindo esse efeito inflamatório da ingestão do álcool, que no final vai estar associado aos sintomas de ressaca. Então percebam que a gente, de fato, discute diferentes espécies vegetais, tendo diferentes ações farmacológicas, de maneira que a gente pode estar entendendo e aplicando da melhor maneira, né, adequada, contextualizada para o nosso indivíduo. Aqui ele mostra justamente isso, questionário, né, com diversos sintomas de ressaca, né, dor de cabeça, falta de sono, sede, concentração, enfim, diversos sintomas, né, que observa que após algumas horas, né, 12 horas do consumo da Alvenia dulcis, observa uma redução, né, de dor de cabeça, observa uma redução da tontura, de náuseas, enfim, de fraqueza. Então, os trabalhos mostram muito isso, né? Nesse caso, investigou um instrumento para avaliação da ressaca e mostrou melhora nesses sintomas, tá? Como a gente pode estar observando aqui, já inicialmente as primeiras 12 horas, depois nas 24 horas, tá? Então, percebam que há a possibilidade de estar tendo uso agudo de uma substância, né? Muita gente acha que usar uma espécie vegetal demora muito para ter efeito. Não, né? A gente está mostrando aqui trabalhos agudos, né? Como o Kutsu e como a Alvenia dulcis, ela pode ter um efeito redutor da ressaca de maneira aguda, né? E não é necessário passar semanas utilizando, né? Tomando suco, enfim, ou em outra forma aí, para ter um efeito positivo, tá? Então isso é importante, tá? A gente tá sempre ratificando, tá? E aí, a gente vê aí, né, o Puntia ficusílica, a gente observa também, né, alguns trabalhos aí em doenças crônicas, né, algumas revisões sistemáticas, né, e também com relação à ressaca. Aqui ao Puntia ficusílica, trabalhos, 2018, enfim, ele observa que existem diversos mecanismos de ação, né, as partes da planta, efeitos, enfim, redutores aí de complicações da ressaca, tá? A pesquisa é mais fraca com o Puntia ficusílica, tá? A gente observa que as doses, né, que geralmente são utilizadas aí nos trabalhos, né, com segurança demonstrada por até 16 semanas, enfim, mas a pesquisa é incipiente quando a gente fala em Opuntia ficusílica. E eu trago um trabalho, né, que observou com relação à redução da severidade dos sintomas da ressaca, tá? Então, um trabalho
Vocês podem estar observando aí trabalho de 2004, né? Percebo que não são trabalhos recentes, né? A gente gosta de dar só valor, né, Leandro, a trabalhos aí publicados recentemente, mas não, veja que não são trabalhos novos, né? São trabalhos aí que têm pelo menos 17 anos de publicação. Não há um grande corpo de evidência, mas veja que já faz um certo tempo, tá? E a gente observa justamente isso, a gente observa, por exemplo, né, o desenho do estudo. Isso aqui é um estudo agudo, tá? Mais um estudo agudo. Então, ó, aqui, por exemplo, os indivíduos jantaram e começaram a beber às 8 da noite e foram até às 1 da manhã, né? E no outro dia, quando acordaram, começaram a ser avaliado aí alguns parâmetros do estudo. Resumindo, né, mostra alguns efeitos interessantes, ó, redução de náuseas, redução da anorexia pós-bebedeira, que é comum. Enfim, a gente observa aí alguns efeitos, redução da boca seca, daquela sede excessiva. Então, veja, redução, uso agudo da alcuntis ficusínica, tendo uma redução de sintomas da vesalgia. Tá? E aqui mostra também perfil de segurança, né, de transaminases, mostra uma redução da proteína C reativa, uma redução cortisol plasmático, enfim. Então, perceba que agudamente ele tem um efeito interessante em alguns componentes, como cortisol, como inflamação, PCR, e também com relação a parâmetros de ressaca, náusea, boca seca, dor de cabeça, etc. Tá? Então vejam que é algo interessante, né? Que é a gente pode se animar, né? São estudos poucos, né? Um pouco corpo de evidência, mas são estudos que a gente pode começar a partir daí e começar a estudar mais, né? Então, aí, que porventura, a gente tem aí alguns professores assistindo nossa aula, enfim, pode ser um campo de pesquisa, né? Um campo de pesquisa de orientações de TCC, enfim, de mestrado, doutorado, que é uma coisa incipiente, ou seja, há lacunas na literatura. E aí a gente traz aqui, para finalizar, né, o Ginseng coreano, a gente mostra alguns trabalhos aí, né? Só um trabalho avaliando isso, e aqui ele mostra, no final, né, pelos mesmos mecanismos aí, a gente mostra um aumento do metabolismo do álcool, né, e redução aí da concentração de acetaldeído, enfim. Então percebam, né, que são diversas pesquisas, o corpo da evidência não é tão grande assim nessa área da pesquisa, né, quando a gente fala em Kutsu, pode dizer que sim, mas, enfim, percebam que são diversas espécies vegetais com aplicação, né, no mundo real, né, aplicação em seres humanos, tá? Beleza, então a gente conclui, né, a gente já estou aí uma hora e um pouquinho falando. Então, o primeiro, né, claro, a gente está falando do básico, né, vamos fazer o básico para poder reduzir os diversos sintomas do álcool, né, da ressaca. Então, garantir sono, garantir hidratação e a alimentação, né, se eu utilizar um fitoterápico, enfim, um suco, não vai fazer milagre, né, a gente está falando em minimização, né, de sintomas, ele está falando, enfim, melhor da qualidade de vida. A vesalgia é multifatorial, né? Então, de novo, não há pílula mágica que vai evitá-lo. Então, alguns colegas vieram me dizer, né, vieram comentar comigo quando eu publiquei durante a semana, eita, essa live vai ser boa, já vou estar tomando uma cerveja com vinho, como se fosse o santo graal, né, como se fosse algo mágico, e não é, tá? A gente está aqui trabalhando com minimizar danos, né, enfim, promover a saúde, tá? E aí, diversas espécies vegetais podem ser utilizadas, né, para estar reduzindo essa vesalgia, atuando por mecanismos de ação diferentes, tá? Então, é essencial saber disso para melhor tomada de decisão, né? Então, a gente percebe que a gente falou de poucas espécies vegetais, né, que são bem estudadas em seres humanos, e cada uma parece ter um mecanismo de ação principal. E aí, a partir disso, partindo da mecanização com olhar clínico, né, que são mais importantes, com desfecho clínico, a gente tem informação para estar tomando a correta tomada de decisão. Perfeito? Então, acho que é isso, as minhas conclusões. Eu deixo aqui, né, convite novamente da palestra na íntegra, tá? Então, quem não tirou aí o print, fica à vontade, né? E é isso, tá? Eu acho que deu para pegar um pouco, né, Leandro, a ideia do FitoWeb, mas a gente está aqui para conversar, enfim, para conversar sobre fito e procurar aplicar. Muito obrigado, galera. Massa demais. Muito bom, Caio. Eu tenho certeza que as pessoas em casa estão aplaudindo. Porque realmente foi muito legal. E
É interessante ver, acho que eu podia ter alguns comentários iniciais aqui, né? Primeiro ponto é que, vamos começar até pelas limitações, né? Eu acho que a grande questão inicialmente é que a gente tem do ponto de vista das evidências científicas, né, algo que está se construindo, quer dizer, uma evidência emergente, né? Mas do que tem, a gente observa benefício, a gente observa coisas interessantes, né? Deixa eu até me arrumar aqui para ficar mais perto. E tem muitos dos produtos que foram colocados que já estão até no Brasil, inclusive. Então, isso não seria uma questão que a gente só está vendo produto que não tem. Então, acesso, que é uma dimensão do uso racional, não está lá, é possível fazer. Mas eu acho que os fornecedores de matéria-prima poderiam pensar realmente nessa proposta. Talvez até as indústrias. A gente pode até provocar. A gente recebeu aqui pessoas da indústria farmacêutica, porque eu acho que eles até podem pegar, de repente, esses estudos e até obter um registro comum mesmo, né? Ou fazer algum estudo aqui. Enfim, que eu acho que o CUDES ele tem realmente uma aplicabilidade bem legal, porque já está mais avançado, né? Mas tem outras coisas também. Tem duas perguntas aqui que chegaram, e aí, gente, eu digo para vocês que se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se ficou alguma coisa em aberto aí, vocês podem colocar no botãozinho que está embaixo, o Q&A, né, de perguntas e respostas, que aí eu vou lendo aqui e documentando. Caio, aí vê, Ana Paula perguntou uma coisa a respeito do horário de tomar, né, assim, o aspecto posológico. Eu não sei como é que está exatamente em detalhes em cada estudo, mas ela pergunta se a ideia seria usar antes como um verdadeiro tratamento precoce, ou se é depois. Eu não posso deixar de alfinetar, não tenho como. Ou se é para depois que você tem os sintomas, né? Vale a pena usar antes ou não? O que é que você me diz? Olha, então, primeiro ponto, né? Primeiro ponto, a gente fala em prescrição racional, então a gente, claro, são mais perguntas do que respostas, né? Mas, de fato, as pesquisas, pode ver, né? Os trabalhos que eu mostrei, muitos deles, eles têm uma pegada aguda. Então, eles de fato, o uso é antes, né? Então, varia aí. Tem um trabalho que utilizou junto ao álcool ainda, né? Com glicecolina, ele usou junto ao álcool. Você tomou ali, está bebendo, você ingere ali durante a bebedeira e pronto, foi mais ou menos isso. Mas geralmente é antes, previamente ao álcool. Por quê? Em torno de, trabalhos mostraram em torno de pelo menos 1 até 2 horas e meia antes do consumo de álcool. Por quê? Porque quando a gente fala na Alvênia, por exemplo, né, ou no Kudzu, que tem um efeito aí na redução do ímpeto, do desejo pelo álcool, parece que essas 2 horas e meia prévias ao consumo do álcool ajudariam ao indivíduo durante, né, a festa, enfim, durante a bebedeira, ter um menor desejo pelo consumo do álcool. Então, geralmente, como tem esses trabalhos agudamente, é em torno disso, tá? 2 horas antes do episódio de consumo excessivo do álcool. Então, a gente tendo isso. Mas, claro, isso aqui, aí você começa a investigar as limitações, né? As limitações metodológicas. No último trabalho, a gente mostrou aí da Alvênia, perceba que houve um acompanhamento apenas um dia após o episódio de beber demais. Então, vocês observaram, por exemplo, uma redução de náusea, de enxaqueca, da boca seca, nas primeiras 12 horas e também um dia após. Então, a gente fica nessa, né? Usar previamente e talvez aí no dia subsequente, né? Porque a gente observou que o álcool ele pode durar até, a depender da quantidade, né? 24 horas lá na corrente sanguínea. Então, seria isso, seria em torno de 2 horas e meia antes, né? E no dia posterior. Levando em conta esses aspectos de redução do consumo. Outros trabalhos mostram, como a gente falou, a potencialização da atividade de enzimas anti-inflamatórias, antioxidantes a nível hepático. Então, talvez você pode fazer aí, né, um ciclozinho 2 dias antes, 2 dias depois, enfim. Pensando no Carnaval de Olinda, pensando no São João de Campina Grande. Não fale não, meu amigo, tá dando uns gatilhos já aqui, não fale não. Só que no São João de Campina é complicado, porque são 30 dias, né? Então a gente... vai ter que fazer manipulação para 3 meses e tratar 2 meses antes. Aí sim o tratamento precoce vai ser bem importante. Então é isso, né? Então acho que é isso, né? Acho que
é um campo incipiente ainda, a questão da posologia, mas os poucos trabalhos que nós temos é em torno, e principalmente o Kudzu, são em torno de 2 horas antes do evento de exagero da bebida. Beleza, boa. Boa demais. E claro, né, não achar que isso vai ser a coisa que vai salvar o indivíduo, né? Porque o cara não se hidratar, se não comer bem, se não dormir bem, não vai durar o galo da madrugada, meu amigo. 5 da tarde já tá, acabou, vou me embora porque não tô dando conta. A Ana Paula agradece aqui, foi ela que fez a pergunta, Ana Paula Galvão, e eu tenho uma pergunta, assim, na tua opinião, qual que seria hoje a principal coisa que quem está aqui, né, que normalmente quem participa aqui do FitoWeb são profissionais que atuam clinicamente ou pessoas que vão atuar clinicamente, tem farmacêuticos que atuam clinicamente também, mas eu não sei, eu não consigo localizar se tem algum farmacêutico que é do setor de farmácias de manipulação e, quer dizer, está dentro da cadeia produtiva, né? Tem professores também, pelo que eu estou vendo aqui, mas, na tua opinião, qual seria exatamente o que fazer para poder implantar isso, para poder fazer essa utilização? Porque a gente tem várias opções, né? Então, tipo assim, a pergunta é, na tua opinião, como começar, caso a pessoa queira manejar isso? Claro que agora, né, assim, a gente até tem uma utilização de bebida alcoólica que não é exatamente por conta das festas, porque não está tendo festa, né, ou não deveria estar tendo, mas a gente tem um consumo em casa, né, especialmente por conta das questões ligadas a transtornos mentais, que passaram a ser mais frequentes agora, então as pessoas às vezes buscam mais a bebida alcoólica para poder aliviar um pouco mais as questões do dia a dia, né, toda a dificuldade que a gente está tendo, enfim. Então pode ser que algum profissional aqui que esteja vendo tenha interesse em implantar isso, de fazer esse manejo. Você sabe dizer se a gente tem algum protocolo já definido, se existe alguma coisa organizada nesse sentido que faça alguma recomendação dessas plantas e como começar efetivamente? Desconheço. Eu desconheço algum órgão, alguma coisa que faça alguma recomendação, né, de alguma dessas espécies vegetais para manejo da ressaca. Eu, de fato, desconheço. Com relação à sua pergunta, né, como é que a gente pode, na prática, começar a implementar isso? Eu vou dar o ponto de vista do nutricionista, tá? De um profissional que trabalha enfim, em sua maioria, indivíduos adultos jovens ali, mas já beirando a meia-idade, né? Pessoal ali de 30, 40. Eu procuro muito, Leandro, trabalhar com educação nutricional, né? No sentido a gente, de fato, procura mostrar o paciente como é que ele pode estar, como é que o nutricionista pode estar melhorando isso. Eu acho que tem um risco, né? Não nessa minha população que atendo, que é o pessoal mais maduro, mas algumas pessoas acho que podem achar que meio que criar o coquetel anti-ressaca, de modo que pode aumentar a quantidade de álcool ingerido, né? Então, sei lá, se você pensar em jovens, né, eu acho que eles podem chegar nesse ponto. Mas, assim, primeiro fato, né, você, de certa forma, melhorar, né, o estado nutricional do indivíduo, né, promover, de fato, a aquisição de hábitos saudáveis. Então, eu na minha prática, pelo menos, eu sempre sugiro controle do sono, né, você mensurar o sono, como é que está o seu sono, enfim, coisas simples, usar um aplicativo celular, usar uma Smart Band, que isso, de fato, ajuda. Então, nesse caso, a fitoterapia é complementar, né? É algo que vem dar o plus, né? O a mais, mas que se não tiver hábitos de vida saudáveis, a gente não vai conseguir implementar. De fato, eu acho que a gente pode estar priorizando pacientes que tenham de fato problemas, né? Que tenham uma grande dificuldade em estar se aliviando do estresse e ansiedade. E acho que, como fizeram uma pergunta, né, é complicado a gente estar discutindo isso, porque geralmente pacientes polimedicados aumentam o risco de interações, aumenta, enfim, o risco de algum evento aí a nível de hepatose, etc. Então, assim, primeiro a gente controlar relativo à educação nutricional e fazer um estudo, né, individual de custo-benefício. Eu acho também que o paciente polimedicado, que usa muita coisa,
talvez você implementar mais uma espécie vegetal dessa pode não ser interessante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, a Puerperia lobata, mostrando um perfil de segurança, né? Então, como é que está o seu paciente? Ele consegue, ele reporta ter um certo controle? Ele não tem esse controle, enfim. Então, acho que no final, cada caso é um caso. Mas no final, né, a gente vê aí algumas espécies vegetais, kudzu, Pyrus pirifolia, né, enfim, pera coreana, a uva do Japão, Ovenium dulcis, enfim, que pode ter uma aplicação. Então, acho que nesse sentido é difícil a gente fazer alguma recomendação geral, uma vez que é algo muito específico, muito individual. Uhum. Entendi. Tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar em termos de rastreamento, porque no caso de uma pessoa que ela não que ela tenha recebido um diagnóstico, né, do transtorno de abuso do álcool, né, e outras substâncias, porque não nos cabe fazer esse diagnóstico se nós não somos psiquiatras, né, porque seria uma coisa que realmente faz parte aí da rotina da psiquiatria. Mas talvez a gente possa pensar em instrumentos que possam contribuir com a identificação de riscos. A gente fazer o rastreamento e identificar riscos. E eu sei que no Brasil tem o Assist 2.0, que é um instrumento um teste de triagem de envolvimento com álcool, cigarro e outras drogas. O nome é Assist, com o T mudo. Esse é um instrumento que, inclusive, tem uma validação para o português, a versão brasileira, inclusive. Essa coisa toda essa validação foi feita em 2004, e é usada hoje, especialmente na atenção primária, para fazer esse tipo de coisa. Porque a minha colocação é pela seguinte, porque a gente tem uma série de recursos aí que podem ser úteis, né, para ajudar no manejo dos problemas, da ressaca, especialmente, né? E isso, claro, uma vez ou outra perdida, você pode até tratar o paciente nesse sentido. Um nutricionista, não vejo nenhum problema usar isso como uma estratégia complementar, pensando, muitas vezes, numa abordagem de educação nutricional ou uma intervenção dietoterápica mesmo, que seja para, enfim, cuidar daquele problema de saúde. Mas, assim, se for uma coisa muito frequente, eu acho que a gente tem que levantar isso como um sinal de alerta para o encaminhamento. E aí eu acho que vale muito a pena usar esse instrumento, que ele ajuda você faz algumas perguntas, né, de sim ou não, às vezes a frequência, tipo, nunca, 1 a 2 vezes por semana, mensalmente, semanalmente, porque daí você consegue fazer, a partir da pontuação observada, um risco bastante elevado, ou moderado, ou baixo, de você estar com um quadro de transtorno de uso, de abuso, né, de álcool e até outras drogas. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena pensar nisso, né, para poder documentar melhor a prática clínica, né? Perfeito. Tem o que a Kátia colocou aqui, ó, no chat, ela colocou a contraindicação para o uso da tintura, né, caso de pacientes que tenham restrição de álcool ou outra patologia, outra interação medicamentosa. É uma quantidade tão pequena, né, o uso da tintura, né? Eu não vejo nenhuma contraindicação. Né? A quantidade de álcool que você coloca em 20 gotas de tintura é muito pequena. Está bem longe do que seria uma dose habitual a partir de uma bebida alcoólica, né? Então, lembrar, né, Kátia, que, como a gente falou, para começar a ter sintomas de fato, assim, já bem consolidado, né, em torno de 1,2 gramas de álcool por quilo, tá? Então, para você começar a ter algum efeito negativo associado ao álcool, esse consumo deveria ser em consumir até 2 horas. Então, você teria que gerir muito álcool, né, e colocar a tintura no meio, eu acho que não seria pela tintura, né, não teria essa... Olha, se for uma tintura sem água, uma tintura realmente alcoólica, 100%, se você fizer... normalmente a tintura ela tem 20% da matéria-prima vegetal e tem 80% do solvente. Digamos que seja 100% álcool o solvente. Fazendo uma conta rápida aqui de cabeça, 20 gotas contém 1 ml. Isso vale para o etanol também. Então, dessa tintura, né? Ou seja, você vai ter aí em 20 gotas 0,8 ml de álcool. Quer dizer, para 70 quilos de um adulto é quase nada. Então, esses efeitos são muito pequenos, no fim das contas. Aí você bota 1,2, você falou gramas, não foi? Isso, 1,2 gramas por quilo.
Aí daí teria que fazer a conversão em cima da densidade, mas não ficaria muito distante, não. Não teria muita diferença, não. Então, ficaria um valor muito baixo ainda. Tipo, então, é plausível a gente pensar que não teria alguma complicação nesse sentido. Então, tá respondido, Kátia. É isso aí. Então, vai fundo, mas não exagera na bebida, viu? Olha só, tem gente aqui falando o seguinte, que nos jogos do Flamengo vai precisar. Eu não sei, gente, eu sou um torcedor de futebol muito, muito ruim, assim, eu torço pro Náutico, né? Tem algum gremista aqui, inclusive, porque se tiver, já vai ficar banido aqui do Fita Web. Eu deixei de torcer de futebol, porque é muita tristeza. Eu não. Você tá focado no basquete, né, amigo? Você tá na primeira divisão, meu amigo. Você agora é elite do basquete brasileiro. É isso. Bom, aí Vivian agradece aqui, agradeceu as recomendações, e ela pergunta se, Caio, essas recomendações poderiam ser utilizadas em casos de encharque crônica. Eu não sei o que é isso que ela está colocando, não sei se... Isso aí, enxaqueca, ou seria... Vivian, se você puder escrever para nós aí, eu agradeço. Aí Valdinei está dizendo que tem um neto que é náutico, coitado. Meu Deus do céu, você não sabe o que você... Vai passar a vida, vai chegar na velhice sem... Pois é, bora ver se a gente ganha o campeonato agora, inclusive, né? Tem a final aí na semana que vem. Bom, Vivian, se você puder escrever rapidinho se seria essa palavra, qual seria exatamente essa palavra, talvez seja enxaqueca crônica. Enxaqueca, ótimo, é isso aí. Mas aí seria decorrente do consumo de álcool, Vivian? Porque a enxaqueca ele está associado a uma pancada de coisa, né? Estresse, né? Consumo de alimentos aí contendo algumas substâncias, né? Enfim, então, a gente fala enxaqueca, a gente amplia demais, né? Que pode até ser outro Fita Web, né, Leandro? A gente falar sobre modulação de enxaqueca, né? De dor de cabeça por meio da... Isso aí, inclusive, né? é um recorte da minha aula. A gente pode até inverter, né, cara? Tu fica como moderador e eu falo, que inclusive, eu estou agora produzindo uma aula só sobre manejo da enxaqueca. Perfeito. Tem dois fitoterápicos que são muito interessantes, que é a Tanacetum Partenium e a Petazite híbridos. E a Petazite que tem também uma bronca aí com relação à matéria-prima, tipo, não pode ser da raiz porque tem uns derivados lá, uns alcaloides pirrolizidínicos que são hepatotóxicos pra caramba, tem que ser da folha, aí tem toda uma discussão aí que a gente vai trazer. Mas é um bom tema, enxaqueca, sem dúvida nenhuma, vale muito a pena. Perfeito. Bom, gente, então é isso. Queria encerrar dizendo o seguinte, né? A gente está com as inscrições. Eu recebi aqui no ponto. Eu recebi uma mensagem da minha diretora, né? Como diz o pessoal dos programas de TV, falando o seguinte, que para a turma, tem uma promoção rolando, para a turma 4 agora, que é da pós-graduação em fitoterapia, nós estamos isentando a taxa de matrícula. Recebi aqui agora. Então, começa agora, foi quase isso. Começa agora no dia 20 e... Quando é, Caio? 24. 24, agora. 24. Já. Daqui a pouquinho, pois é, 24 na segunda-feira, né, começam as aulas, então, da turma 4 da nossa pós-graduação. Então, quem tiver interesse, entra lá no pratiensino.com.br, manda uma mensagem para mim no Instagram, ou manda uma mensagem para Caio no Instagram. Eu acho que todo mundo agora já botou para seguir Caio lá também, né? Caio produz bastante conteúdo em fitoterapia na rede social dele, então vale a pena acompanhar também. E é isso. Agradecer aqui, na ordem, Ana Paula Alencar, Ana Paula Gomes, CCE Cursos, Claudinha, Ernesto, Felipe, Hanna, Yane, Ilana está aqui também com a gente, também coordenadora do Prate Ensino, Jonathan, Zé Lima, Carolina Andrade, Kathleen, Kátia Barão, Laura Sampaio, Luiz Dantas, que entrou agora. Ó, Luiz! Conseguiu entrar, Luiz? Estamos atendendo? Esse povo que fica atendendo até 10 horas, está todo mundo rico, minha gente. Vocês não têm ideia. Luiz SV? Claro. Eu chamei todo mundo lá do grupo. Pois é. Loide, minha amigona de Salvador, está aqui também. Laura de Freitas, Salvador não. Laura de Freitas, na Bahia. Lívia, Maísa, Márcia, Mariama, Matheus, Michele, Mônica, Vitor também está aqui. Raíssa também está aqui com a gente. Aí tem uns usuários do Zoom que estão sem identificação. Valdineide também está aqui. Valéria, Cristina, Vitória, minha aluna da medicina na
na Unicap, e Vivian também está aqui. Galera, agradeço aí pela participação hoje, mais um FitoWeb. Na quinta-feira que vem, a gente vai receber Ivan da Gama Teixeira, um cara massa, um amigão, brother de muito tempo, assim, mais de 15 anos de farmácia de manipulação. O cara é uma das pessoas mais importantes no Brasil em relação a isso, tem uma bagagem absurda, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de estar aqui. Pessoal, muito obrigado por estar aqui às 10h20 da noite com a gente, né, conversando sobre fitoterapia. A gente está uma conversa leve, descontraída, né, enfim. Mas isso é o mais importante, a gente está reativando, né, continuando o FitoWeb para estar, de fato, discutindo coisas que não se discutem na nossa pós, né, que são, enfim, assuntos densos, e é uma ótima oportunidade de estar conversando sobre nutrição, né, sobre, enfim, fitoterapia, farmácia e demais áreas, de modo que a gente possa estar melhorando, né, e de fato, ajudando os nossos pacientes, tá? E ter uma visão crítica. Então, perceba que a minha fala aqui foi muito baseada em trabalhos, né, mas sempre critica os trabalhos e, claro, procurando aplicar. Então, é isso. Eu e o Leandro, né, estamos juntos aí na coordenação, a gente está trabalhando junto novamente, e a gente espera que vocês possam sempre estar participando das discussões, estar perguntando, feita a Cátia, feita outras pessoas, para, de fato, a gente estar melhorando sempre, né, melhorando, enfim, a área da fitoterapia aqui no Brasil. Tá? Então é isso, agradeço novamente. Me sigam lá na rede social, né, quem não segue ainda, enfim, sempre estou tentando produzir alguma coisa. Vamos trocar uma ideia, conversar sobre fito para a gente estar evoluindo sempre, tá ok? Então, muito obrigado novamente e até o próximo FitoWeb. É isso aí, gente. Então, boa noite para vocês. Me despeço aqui, nos despedimos aqui. A gente se vê quinta-feira, então, nesse mesmo horário, 8h30, tá? É isso. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana.